Boa tarde a todos, eu sou o Dr. Gustavo Laender e eu vim compartilhar com vocês hoje como fazer a grama de trigo, que é essa plantinha que está aqui do meu lado. Um seguidor meu do Instagram fez essa solicitação e eu faço suco de grama de trigo quase diariamente, como uma estratégia de desjejum, e esse seguidor pediu para eu fazer um tutorial de como preparar essa grama de trigo. Então, a grama de trigo é uma gramínea, como o próprio nome diz, que é cultivada a partir do grão de trigo e ela pode ser consumida em sucos verdes. É uma gramínea que tem inúmeros benefícios para a saúde, é riquíssima em sais minerais e tem um benefício enorme de ser consumido com constância. Essa grama de trigo já deve ter uns 10 dias aproximadamente que eu plantei, então o crescimento é muito rápido, tá bom? Eu vou mostrar para vocês então como preparar essa grama de trigo. Eu trouxe aqui duas marcas de trigo, do grão do trigo, que eu já experimentei. Essa marca é a minha marca preferida, eu não recebo nada por estar falando isso. É da Ecobio, eles têm um trabalho muito legal e esse grão de trigo ele vem embalado a vácuo. A importância disso é que para a semente ter essa capacidade de germinar, ela tem que estar viva ainda. Ou seja, um grão que seja muito antigo, de uma safra antiga, que ficou muito tempo em estoque, ele pode perder a sua capacidade de germinação. Tem uma outra marca aqui que eu experimentei recentemente, que é essa Greens. Esse trigo ele não vem embalado a vácuo e eu não consegui germinar ele, então eu não sei se esse trigo não é de tão boa qualidade ou se é uma safra mais antiga, então esse trigo eu não consegui germinar, então não dá certo. Então o que você faz? Você pega o trigo em grão integral, não pode ser farelo de trigo, nem pode ser aquele trigo moído grosseiramente que é utilizado para fazer quibe, tem que ser o grão integral de trigo. Vou mostrar aqui no verso que fica melhor para vocês enxergarem. Então você abre o saquinho de grão de trigo e você pode preparar o tanto que você quiser. Eu costumo fazer um saco inteiro porque um pouco eu utilizo para fazer a grama de trigo e o que sobra eu utilizo para fazer o pão essênio. Tem um vídeo no meu canal do Instagram que está explicando como faz o pão essênio, que é um pão extremamente delicioso e muito benéfico para a sua saúde. Então você pega, abre o saco, coloca numa tigela e preenche essa tigela com água filtrada, tá? Você deve preencher a tigela mais ou menos o dobro da altura do trigo. Então, se você colocou 3 dedos de trigo na tigela, você deve colocar 6 dedos, ou seja, o dobro disso de água filtrada, porque o trigo, nas primeiras 12 horas que ficar imerso na água, vai absorver essa água filtrada. Isso é o primeiro passo da germinação. Então, se você encher a tigela e completar de água, o trigo vai transbordar, vai cair e não vai dar certo. Então tem que ser uma tigela funda, que tenha espaço para você colocar mais água do que o que você colocou de trigo. Depois de deixar o trigo por 12 horas na água, que corresponde a esse primeiro processo que é dele absorver a água, você vai drenar o trigo numa peneira. Pode ser qualquer peneira, uma peneira de inox, uma peneira de plástico, ou um escorredor de arroz, escorredor de macarrão, pode ser o que você tiver mais fácil na sua casa. Então você drena toda a água, lava o trigo debaixo de água corrente, e aí você vai deixar ele nessa peneira, num cantinho da sua cozinha, pode cobrir com um voal ou um tecido leve, para não pousar nenhum bichinho, e você vai deixar esse trigo por mais ou menos 12 horas ao ar. Esse é o segundo passo da germinação e quando o trigo estiver germinando, você vai perceber que vai começar a sair uma pontinha branca do trigo. Então, vou só mostrar para vocês a diferença. Esse aqui é um trigo seco
e vou colocar aqui do lado o trigo já germinado. Você vê que o grão ele fica muito maior e se você perceber, o grão aqui já tem todas essas pontinhas que eu comentei para vocês que são o broto do trigo germinado, tá bom? Quando essa pontinha começa a despontar, já tá bom e já tá na hora de você colocar na terra para fazer a grama de trigo. Se você deixar ele crescer muito, ele vai enfraquecendo e o processo de fabricação, do crescimento da grama do trigo não é tão eficiente. Essa vez eu acabei deixando ele um pouquinho mais tempo do que o necessário, então a pontinha do broto ficou um pouquinho maior do que o ideal. Vou tentar mostrar aqui para vocês de perto. Olha, você vê que ficou um pouquinho comprido, mas eu vou tentar mesmo assim, tá? Mas o ideal é que você já coloque ele na terra assim que ele começar a despontar essa pontinha branca. Então é muito simples, você pega o trigo que já iniciou o processo de germinação. Eu utilizo uma bandejinha que eu comprei na internet, mas isso aqui vende em supermercado, em loja de artigos de festa. É uma bandejinha de plástico que é utilizado para fazer marmita, para conservar alimentos. É barato isso aqui, por mais ou menos R$20, R$25, você compra 24 unidades. Ela vem com uma tampinha, mas a gente não usa a tampa. Então você pega essa bandejinha e completa ela com terra vegetal, que também vende em supermercado. Uma terra simples, que também tem um custo barato de ser adquirido no supermercado. Você preenche as bandejinhas com terra, eu preparei aqui 4 bandejinhas. E é extremamente simples, a única coisa que você deve fazer é pegar o trigo germinado e jogar sobre a terra. Eu fiz um outro vídeo que eu coloquei no Instagram sobre como fazer o broto de girassol. O processo é idêntico, é a mesma coisa. E o tempo que demora para ele começar a despontar o broto depende muito da temperatura da sua cidade. Aqui, Ribeirão Preto é uma cidade muito quente, então em menos de 12 horas o trigo já começa a germinar. Se você mora numa cidade mais fria, pode ser que demore um pouquinho mais. Se você perceber, enquanto a semente está no ar, germinando, se você perceber que a semente está completamente ressecada, se o lugar que você mora é um pouquinho mais seco, você pode passar ela debaixo da água só para dar uma hidratadinha na semente para ela poder fazer a germinação. Só você posicionar ele sobre a terra e é isso que você precisa de fazer. O resultado é esse aqui. E agora que você cobriu toda a terra com a semente de trigo já germinada, você vai deixar num cantinho 1 ou 2 dias. Pode deixar ele afastado da luz para que tenha o estímulo dele enraizar na terra. Você usa um borrifador de água e borrifa um pouquinho de água aqui por cima. A terra não pode ficar encharcada, mas também não pode ficar seco. A partir do momento que começar a nascer a grama mesmo, você vai ver que ela começa a nascer verdinha em direção vertical, você já pode tirar ele desse lugar mais à sombra e deixar ao sol. Ele gosta de bastante sol, você pode fazer isso em qualquer lugar, pode ser na sacada do seu apartamento. Se o seu apartamento não tem sacada, você pode colocar em algum lugar que receba bastante sol, ou no parapeito da janela, ou se você mora em casa também, você pode deixar em qualquer lugar que receba luz solar. E aí o que você tem que fazer é espirrar, borrifar um pouquinho de água a cada dia. À medida que ele for crescendo, ele precisa de um pouco mais de água. Então esse trigo aqui, que já está com uns 10 dias, precisa de uns 50 ml mais ou menos de água por dia. Não tem um número mágico. Que você precisa de fazer é perceber como que está a umidade da terra. E a vantagem de colocar o trigo numa embalagem, um recipiente transparente, é que você consegue enxergar como é que está o estado de hidratação da terra. Se a terra estiver molhada, você vai perceber que vai ter uma umidade no recipiente. Se ela estiver seca, você também vai poder perceber e colocar um pouquinho mais de água. Quando o trigo já está com 15 a 20 centímetros, ele já está pronto para ser consumido, então você deve só
cortar o trigo aqui na base, colocar no liquidificador e fazer seu suco verde. Na minha página do Instagram tem algumas opções de receitas de como fazer o suco verde, e eu espero